Amados irmãos, a paz do Senhor, que alegria! Estamos juntos mais uma vez na presença de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E hoje, para continuar a introdução à lição de número 11 da nossa revista, 2023, ano de salvação. Sim, o Senhor nos chama à responsabilidade do evangelismo. Eu e você. Ontem vimos que há razões pelas quais nós devemos evangelizar. A primeira razão é porque manda quem pode e obedece quem tem juízo, não é verdade? Quando Jesus diz, toda autoridade me é dada nos céus e na terra, portanto, ide e fazei discípulos. O ide está no imperativo, né, irmãos? E nós temos que obedecer. Lembre-se, evangelismo é, em primeiro lugar, cumprimento de ordens de Cristo. E o pecado da desobediência, pecado é, e pode nos levar ao inferno. Sim, sim. Jesus, desde o Velho Testamento, assevera que quer obediência e não sacrifício. Então vamos ser francos. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. E juízo não falta nem a mim nem a ti. Vamos evangelizar. É ordem do Senhor Jesus, ok? Quem tem que convencer o homem do pecado, da justiça, do erro, do engano, é o Espírito Santo, eu e você. Só vamos ter que testemunhar das grandezas que Deus nos fez em toda a nossa vida. Nós também vimos ontem, no primeiro áudio introdutório, que testemunhar, evangelizar, é um ato de amor. Se você parar e pensar, o amor de Deus é tão grande que nos alcançou. O amor de Deus é tão maravilhoso que nos alcançou. E se eu e você pararmos e pensarmos e entendermos direitinho tudo aquilo que está por trás da questão do evangelismo, nada mais é do que divulgar exatamente o amor de Deus pela humanidade. Sim, o amor de Deus pela humanidade. Agora, evangelizamos não só porque Ele determinou, mas evangelizamos porque amamos a Ele. Devemos a Ele a nossa vida, devemos a Ele as nossas riquezas, devemos a Ele tudo, absolutamente tudo. O amor de Deus foi tão grande, que ai de nós se não evangelizarmos. A gente sempre, em razão do amor, procura cumprir o desejo da pessoa amada. E venhamos e convenhamos, nós amamos a Cristo. E se Ele quer, então nós vamos evangelizar. Se está no coração dEle, se é desejo dEle, nós o amamos tanto que queremos realizar todos os desejos da pessoa amada. E não há ninguém que amamos mais que nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito bem, que coisa boa. Hoje vamos continuar a nossa introdução, porque em Marcos capítulo 15, lá se diz, inclusive é nosso texto áureo, ide, fazei discípulos de todas as nações. Muito bom. Agora, hoje eu quero pensar com você um pouquinho sobre o querido capítulo 28 de Mateus. Ele, não sei se você já pensou sobre ele, já leu, já refletiu. Nós temos estudos, inclusive na nossa leitura bíblica diária. Você pode acessar Mateus 28. Quão belo foi o estudo ali produzido. Agora, eu desejo trabalhar com Mateus 28 hoje com você, à luz da nossa lição, já que é nosso texto áureo, preparando o nosso coração para domingo. Tudo, absolutamente tudo o que nós vamos aprender com o querido pastor Elias Santana. Se você parar e pensar, Mateus 28 é a declaração da vitória do grande rei. O evangelho de Mateus, já pensou nisso? É o evangelho que anuncia a chegada do grande rei, do Messias, o rei tão esperado por Israel e que terminou produzindo algo além do que Israel esperava. Se tornou o rei não só de Israel, mas de todos nós, do mundo inteiro.
E Mateus 28 trabalha com a ressurreição de Cristo, né? E se você parar e pensar comigo, existe algo maior que comprove a realeza de Jesus que a sua ressurreição dentre os mortos? Sério, o capítulo final do Evangelho de Mateus é um relato da vitória. E é maravilhoso saber que todos nós hoje cristãos, que participamos do corpo dele, somos também participantes desta vitória. Ok. Pastor, onde você quer chegar? Eu quero chegar a um ponto extremamente simples. Só evangeliza quem literalmente sabe que o seu Senhor está vivo. Dificilmente alguém vai evangelizar se não tem Jesus como seu Senhor. Sério, indivíduos que fogem do evangelismo lá no fundo não creem que Jesus Cristo é Jesus Cristo. Essa é a verdade. Porque se acreditarem que Jesus é quem ele realmente é, um rei vivo que venceu a morte, literalmente vai começar a evangelizar. Olha que interessante, olha como o texto de Mateus 28 foi construído. Em primeiro lugar, lá no versículo 1, você vê literalmente que as mulheres que haviam estado na crucificação e sabiam certamente onde era o túmulo, levaram consigo especiarias para o quê? Ungir o corpo de Cristo. Elas pensavam que o seu mestre estava morto e estavam imaginando como poderiam mover a pedra enorme lá na entrada do sepulcro para poder, literalmente, terminar de preparar o corpo de Cristo. Não é? Interessante, né? Eu acho fantástica como a memória humana ela não grava todas as coisas. Ainda bem que o Senhor Jesus nos deixou o Espírito Santo e o amado e doce Espírito Santo nos lembraria de todas as verdades, né? Porque veja bem, é espantoso que, apesar de tudo que Jesus havia ensinado tantas vezes sobre sua ressurreição, simplesmente essas mulheres foram lá e parece que tinha sumido tudo da cabeça das mulheres, dos discípulos, e ninguém mais acreditava que ocorreria, né? Amados irmãos, nós não podemos subestimar as palavras de Cristo. Ele falou, acabou, ele falou. É como o bom ditado diz, prego batido e virado. Acabou, não tem para onde correr, não se pode subestimar as palavras de Cristo. Ele disse que ia ressuscitar e ele ressuscitou. Agora, quando você pensa na ressurreição, é óbvio que a ressurreição prova que Jesus é o Filho de Deus. E ele mesmo afirmou a sua autoridade para entregar sua vida e pegar de volta. João 10, capítulo 10, versículos 17 e 18 diz isso. A ressurreição comprova a verdade das Escrituras. Por quê? Porque desde o Antigo Testamento a ressurreição era uma verdade ensinada de forma muito clara. Para quem tem dúvidas disso, abra o Salmo 16, versículo 10, o Salmo 110, versículo 1. Jesus, quando disse que ia sair do túmulo, ele literalmente estava tornando as Escrituras como palavra verdadeira de Deus, porque elas estavam se cumprindo nele. A ressurreição confirma uma esperança maravilhosa de que um dia eu e você seremos ressuscitados, como está em 1 Tessalonicenses 4, versículo 13 até o versículo 18, que estudamos muito quando do nosso querido estudo da volta de Cristo. Agora, a ressurreição também é uma prova do juízo vindouro. Não pense que, por Jesus ter ressuscitado, isso significa um nada. Porque, olha que interessante o que diz em Atos 17 e 31. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio do varão, que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos.
Jesus foi ressuscitado para nos lembrar que um dia todos enfrentarão o juízo de Deus, né? Agora, a ressurreição também é maravilhosa. Ela é a certeza do sacerdócio celestial de Cristo. Você se lembra que em Hebreus, capítulo 7, versículo 23 a 28, diz que ele está vivo e simplesmente pode salvar completamente aquele que nele crê e que ele vive e está à destra do Pai intercedendo por nós, tá? Então, preste atenção. Se você parar e pensar, a ressurreição de Cristo é que nos dá poder para viver nossa vida hoje e para ter esperança no dia de amanhã. Creia, nós não podemos viver para Deus através das nossas próprias forças. É somente pelo poder da ressurreição de Cristo, trabalhada em nós por meio do Espírito Santo, é que somos capazes de realizar a vontade de Deus. Não se perca. Não se perca pensando que eu e você temos alguma esperança fora da ressurreição de Cristo. E, por fim, graças a Deus, a ressurreição existe para confirmar nossa herança futura. Sim, há um país nos esperando. Há uma mansão celestial nos aguardando. Nós temos esperança viva. Nós somos capazes também de, no futuro, ressuscitar. E essa esperança da ressurreição é viva para a vida eterna, em razão de que Jesus ressuscitou. Leia depois 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3 a 5. Muito bem, essas mulheres desceram para cuidar do corpo de Cristo. E aí descobrem que ele está vivo. Do versículo 2 a 8. É muito interessante o diálogo que elas têm com anjos. E elas descobrem que Jesus está vivo, né? Quando a gente para e pensa com o Senhor Jesus, além do Senhor, literalmente, nesse momento, descortinar a todas aquelas mulheres que estavam vivas, a própria palavra de Deus diz que ele aparece literalmente a mais de 500 pessoas. E depois passa 40 dias com seus discípulos, conversando e ensinando, conversando e ensinando. Aí, quando você lê Mateus 28, de 9 a 15, aí essas mulheres se encontram pessoalmente com Cristo, e quando você lê Mateus 28, de 16 até 20, aí literalmente elas compartilham com os outros que Cristo ressuscitou, né? Que Cristo ressuscitou. Amados irmãos, se você parar e pensar, o evangelismo é a maior prova de que eu e você cremos na ressurreição. Cremos que servimos a um Deus vivo. Cremos que, literalmente, ele ressuscitou dos mortos e todas as promessas que estão prestes a acontecer, e não está tão longe, pelos últimos acontecimentos, né, irmãos? Está muito perto dele nos levar aos céus. Se você tem no coração de que ele está vivo, de que ele está contigo todos os dias, de que ele é que te acompanha, de que ele é que te dá o ar, a vida, de que ele simplesmente é que proporciona tudo para você. Então, não é difícil dizer das maravilhas dele. Tá, tudo bem. Para o incrédulo, é muito difícil ouvir que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos e ele vai olhar para a tua cara e vai te chamar de doido. Mas você não precisa dizer isso de forma direta. Você pode dizer isso de forma indireta. Você pode testemunhar dizendo para ele, se ele tiver com dor de cabeça, olha, Jesus cura. Ele vai ficar assim, esse indivíduo é maluco, né? Como é que Jesus cura? Jesus não é aquele carinha que está morto? E aí, de repente, você ora por ele e ele diz, opa, tem alguma coisa estranha por aí.
Você não precisa dizer diretamente para ele que Jesus morreu e ressuscitou e está vivo e ele tem que entregar a vida nesse primeiro momento, não. Você tem que só testemunhar de Cristo, você tem que olhar para ele que está com problemas na família e dizer para ele, olha, vamos para a igreja, vamos orar. Jesus, ele conserta famílias. Jesus conserta famílias. Ele fica assim, uai, mas que história é essa de Jesus conserta famílias? Aí ele vai no culto de segunda-feira, aqui na sede é segunda-feira, eu não sei nas congregações que dia é o culto da família. Aí ele escuta testemunho de famílias que foram modificadas, de filhos que foram transformados, de pais e mães que foram modificados. E aí ele começa a se identificar e ele começa a, através dos testemunhos, ver que Jesus vive. E aí, um dia ele vai olhar para você e vai dizer, vem cá, quer dizer que Jesus transforma coração de filho, de pai? Jesus muda casamento, Jesus renova casamento? Sim, naturalmente, ele mal viu, ele já está com a consciência de que Jesus não está morto, de que ele está vivo. Você compreendeu? Vamos lá, olha que fantástico. Você pode olhar para a pessoa que está em terrível dificuldade, né? E ajudá-lo. Leva uma cesta básica, apresenta para a velhinha, a gente começa a ajudar, a orar por ele. Você pode ficar tranquilo. O que ele vai ouvir, Jesus te abençoe. Jesus vai te dar um bom emprego, Jesus vai te abrir a porta, o Senhor vai fazer isso. Aí ele fica assim, uai, mas esse tal Jesus não estava morto? E à medida que a gente vai testemunhando de Jesus, de forma indireta a gente vai dizendo que ele está vivo. Um dia ele vai se tocar e ele vai dizer, vem cá, senta aqui, me fala de Jesus. Aí você explica que Jesus nasceu, Jesus cresceu, morreu pelos pecados dele e ressuscitou. Pode ficar tranquilo, vai ter um dia em que ele vai ouvir de forma direta que ele ressuscitou. Mas o evangelismo é isso, o evangelismo é o anúncio das bênçãos de Deus na nossa vida. Então, pode ficar tranquilo, ninguém, absolutamente ninguém que está me ouvindo pode dizer que não foi abençoado por Deus. A gente tem alguma coisa a testemunhar. Atos 1:8 diz que a gente seria testemunha. A gente tem alguma coisa para testemunhar, sim. Então ninguém está isento de falar do que Deus fez, do que Jesus fez. Entendeu? Do que Jesus pode fazer, do que Jesus pode realizar. É só isso que a gente tem que fazer. Quem vai provar para ele que Jesus está vivo, que Jesus é bom, que Jesus é maravilhoso, não sou eu e você, é o Espírito Santo. E pode ficar tranquilo. Ai, pastor, mas será que acontece mesmo? Não subestime o poder do Espírito Santo. Não subestime o poder do Espírito Santo. Pode ficar tranquilo. O Espírito Santo é tão Deus quanto Jesus e tão Deus quanto Deus o Pai, tá? Não subestime o poder do Espírito Santo. Ele vai transformar o coração dessa pessoa. Agora, vamos lá. Você entendeu o que eu falei? Compreendeu? Tem alguma dúvida? Volta o áudio, escuta e vai preparando o teu coração. Porque a gente evangeliza, como viu ontem, primeira razão, porque ele ordenou. E eu não quero pecar desobedecendo ao meu Cristo. Segunda razão, a gente evangeliza porque amamos Cristo. E nós temos que falar dele para todos. Terceiro lugar, a gente evangeliza porque a gente crê que ele está vivo. E ele continua sendo Jesus. E ele transforma vidas. Sim, todo crente que ama a Cristo, que obedece a Cristo, tem a certeza de que ele está vivo. Não é porque você e eu não estamos enxergando ele, como os irmãos no Novo Testamento enxergavam, que ele não está vivo. A existência de alguém, pelo fato de ele não se apresentar corporeamente para a gente, ela não pode ser contestada. Vamos lá. O ar você não vê, mas ele existe. Quanta coisa não tem corpo físico e existe? Eletricidade. Salve o melhor juízo, se eu não estou ficando doido.
A eletricidade não tem corpo físico, mas ela existe. Só porque eu e você não vemos Jesus como os irmãos do Novo Testamento viam, aí a gente vai pensar que ele não ressuscitou e não existe. Ele ressuscitou, ele existe, está à direita do Pai. E a maior prova de que você crê na ressurreição dele é literalmente o evangelismo. Então, um grande beijo. Até amanhã e a paz do Senhor.